Bom, pessoal, dando continuidade à sessão de número 4, a gente falou na aula anterior sobre as baterias e agora a gente vai falar sobre a BMS, que a gente já deu um pequeno spoiler aí sobre esse assunto. Um assunto muito importante que as montadoras vêm tratando com muito cuidado e se trata da segurança do veículo elétrico, tá? Vou começar aqui com o conceito de BMS, né? BMS é Battery Management System, ou em português, Sistema de Gerenciamento da Bateria. E o que é a BMS? É um sistema eletrônico que monitora e gerencia o fornecimento da energia à bateria recarregável com o intuito de manter a operação segura e confiável. A gente vai ver mais para frente quais são as variáveis que a BMS analisa e como ela atua para manter a operação segura e confiável. Tá? Além disso, a BMS também, que nem a gente viu na aula anterior, né, no vídeo anterior, que ela é responsável pela descarga homogênea de cada uma das células das baterias. Né? Ela não descarrega toda de uma vez. Aqui a gente tem algum exemplo, né, que não é feito. Muitos podem pensar que primeiro ele descarrega uma bateria por completo, depois vai para a segunda, depois vai para a terceira. Não. Ele vai descarregar um pouquinho de cada uma, mantendo assim uma operação mais saudável para o sistema da bateria, né, e para o veículo elétrico, aumentando assim a vida útil dela. Então, o que ela monitora e como que ela trabalha? Né? Então, ela faz o monitoramento da bateria, ela vai proporcionar a segurança da bateria e do veículo elétrico como um todo, ela vai estimar o estado da operação, né, que nem mesmas informações que a gente vê no nosso celular, a bateria também, a BMS também traz ali para o carro. Tem uma otimização contínua da performance da bateria e também tem análises e reportes constantes aí das variáveis. E aqui a gente traz as principais variáveis ou as variáveis que são analisadas, né? Então aqui V é de voltagem, né, de tensão, T é de temperatura e o I é da corrente. Então ele vai analisar essas três variáveis e, baseado nessas três variáveis, ela vai informar como é que está sendo a operação, se está tudo ok, quais ações o sistema tem que tomar para manter a operação segura. Aqui eu trago algumas divisõezinhas, né, divisões que a BMS traz. O COC é State of Charge, COH é State of Health, e aqui também ele traz alguns sistemas antifalhas e de segurança complementares, tá? Vou entrar no detalhe agora de cada uma dessas. A gente vai explicar por que essas variáveis também são analisadas, mas a gente vai ver aqui no detalhe. Então, que nem eu falei, o SOC é State of Charge, o estado de carga. Ele é muito conhecido já da gente, né? Porque é o mesmo padrão que tem no celular. Ele é simplesmente a capacidade restante dividido pela capacidade máxima, né? Normalmente ele é dado aqui em porcentagem, então aqui nesse exemplo a gente coloca aqui a capacidade restante é de 18% sobre o total, né? Então aqui a gente tem 18% e é aquele mesmo número que aparece ali na bateria do celular. Então é a mesma coisa. E aí tem também um outro termo que eu gostaria de trazer, né, que eu optei por trazer aqui para vocês também, que é o DOD, Depth of Discharge, né, que é a profundidade de descarregamento. Em outras palavras, é o quanto que descarregou. Aí seria o inverso disso, né? Então, quando a bateria está 100% carregada, ela está zero, e aqui, quando ela está descarregada, ela está em 82%. Aí, obviamente, o sistema vai saber qual que é qual, aí é só uma questão de nomenclatura mesmo, tá? E aí, em híbridos, o state of charge é usado também para gerenciar quando que o motor a combustão deve ser acionado ou é permitido, né? Então, é muito importante esse gerenciamento do estado da bateria, o estado de carga da bateria em veículos híbridos. State of health, ele em português, né, seria o estado de saúde do veículo, da bateria, e ele é divisão, né, da capacidade total atual dividido pela capacidade do início da vida, né? A gente sabe que a bateria vai perdendo a sua capacidade. Essa state of health, obviamente, também é monitorado e é de suma importância. Então, aqui no início, né, aqui a gente tem os ciclos, né, que nem a cada ciclo ela vai perdendo um pouco da sua capacidade. Então, aqui a gente tem a capacidade máxima quando a bateria está nova, né? A mesma coisa acontece com os celulares. Ela vai decrescendo aqui ao longo do tempo, conforme os ciclos vão acontecendo. Então, essa é a linha aqui
é do state of health da capacidade. Semelhantemente, também a gente tem o estado de saúde da resistência interna, né, da impedância. A gente já vê, né, em alguns celulares, não sei se você já teve a oportunidade ou infelicidade de ter um celular que vai inchando a tela até de certa forma descola do celular. Isso quer dizer que a bateria inchou, né? Isso é resultado aqui da impedância, ou seja, a resistência aqui vai aumentando conforme os ciclos vão acontecendo. Ou seja, isso já é famoso aqui no, da gente, né? As baterias vão perdendo sua capacidade e a impedância também vai aumentando, né? A bateria vai inchando de certa maneira. Então isso daqui resulta no estado de saúde da bateria, ela vai perdendo a sua saúde conforme o tempo vai passando. E aqui um exemplo de como eles calculam, né, o alcance de um veículo, né, com a BMS está o tempo todo calculando, passando a informação para o motorista de quanto que ele vai poder percorrer ou quanto tempo ele consegue ainda andar sem recarregar a bateria do carro. Então aqui ele tem um state of charge de cerca de 80%, lembrando que aquele 80% é o mesmo que tem no celular, e state of health ele está em 70%. Então, no início da vida útil da bateria, ele aguentava 500 quilômetros. Né? Então, se a gente multiplicar por esses 80% e depois pelos 70%, que é o do estado de saúde, ele apareceria ali no visor do motorista que ele teria um alcance ainda, né, uma autonomia de 280 quilômetros sem precisar recarregar o veículo dele. Então, é aí que a gente vê a importância desse monitoramento, tá? Agora falando das antifalhas e de segurança, né? A bateria tem uma zona segura de operação, representada aqui por esse quadrado. Aqui a gente traz a tensão da bateria, né? E que nem o vídeo falou, pode variar de 4 a 3. Aqui eu trago como 2,5 como exemplo. E aqui uma faixa de operação de temperatura, né? A gente sabe que uma elevada temperatura já não é uma zona segura, pode ocorrer explosões, queimar, enfim, pode dar curto-circuito, enfim, tem várias situações e também ela, a baixas temperaturas ela não vai conseguir mais fazer a transferência dos elétrons, então também não é uma zona de operação segura. E claro, aqui também acima de certa tensão ou abaixo de certa tensão, deixa de ser uma zona segura, tá? O que que a gente tem acima aqui de uma voltagem muito elevada? Acima aqui a gente teria um supercarregamento, o que a gente não quer, a gente quer que ele carregue na proporção ideal. E o que que a gente tem aqui se ele opera numa faixa acima aqui de um exemplo de 55 graus Celsius? Ele tem um superaquecimento e com isso pode acontecer diversos problemas, pode ocorrer explosões, enfim, vários problemas aí oriundos da alta temperatura. O que a gente tem abaixo aqui de menos 20 graus Celsius, por exemplo? A gente tem um congelamento da bateria, que não conseguiria fazer a transferência ali dos elétrons. E o que a gente tem abaixo aqui, nesse caso de 2,5 nesse exemplo? Tem um ultra descarregamento, ou seja, a bateria iria perder a sua vida útil, iria morrer ali naquele caso. E aí a BMS vai trabalhar para que a bateria trabalhe nessa faixa aqui, nesse quadrado de operação segura. E o que ele faz em cada um desses casos? Por exemplo, aqui se o sistema aquece, ele vai acionar o sistema de arrefecimento. Então, o líquido de arrefecimento vai circular ali por dentro entre as células de bateria. E aqui, por exemplo, o que aconteceria, né, se a bateria tivesse congelada, obviamente o sistema iria parar, não iria permitir a bateria que se carregasse. Aqui é a mesma coisa com os carregamentos, né? O sistema limita algumas voltagens para essa faixa de operação, tá? Aqui a gente traz um fluxograma com essas informações que a gente citou para concentrar tudo num último slide. Então, eu vou começar aqui por debaixo. Temos informações, aqui são os inputs, né, que a BMS recebe. Então a gente tem informação de corrente, informação de tensão, informação de temperatura. Aqui ele coloca alguns outros sensores que também são analisados pela BMS. Então aqui é a aquisição de dados e depois o processamento de dados, tá certo? E aí depois com o processamento de dados, eles vão armazenar esses dados, vão comunicar os dados que aí vai comunicar com o resto do veículo, aí via CAN, via FlexRay. Tem o gerenciamento
elétrico e o gerenciamento térmico, né? Que nem aqui a gente falou. Se tiver muito quente, ele vai acionar o sistema de arrefecimento. E aqui, obviamente, na parte de gerenciamento eletrônico, ele vai acionar os carregadores e os atuadores. Aqui é um exemplo, né? Aqui é um resumo de como funciona a BMS. É um sistema complexo, mas que já está bem estruturado. O veículo elétrico é sim um veículo seguro, até mesmo mais seguro do que os veículos a combustão, né? Porque o veículo a combustão depende muito da manutenção do próprio dono do carro. Então, os veículos elétricos são de certa forma mais seguros e a BMS é primordial para essa segurança. Na próxima aula a gente vai ver sobre os carregadores e a gente já finaliza a sessão de número 4. Muito obrigado e até já.